Olá pessoal, vamos de mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Em busca do título inédito, o Palmeiras segue se preparando para o desafio mais importante da temporada. Nesta sexta-feira, o Verdão enfrenta o Chelsea, em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida está marcada para as 22 horas no Lincoln Financial Field, Filadélfia. Vivendo um momento especial em sua história, o Alviverde imponente está invicto na Copa do Mundo de Clubes. Embalado com Abel Ferreira, a academia de futebol espera repetir o bom desempenho do último jogo, surpreendendo os ingleses. Para o confronto contra o Chelsea, o Palmeiras não poderá contar com dois titulares suspensos. Gustavo Gomes e Piquerez estão fora da partida decisiva, preocupando o torcedor alviverde. A tendência é que Mikael e Vanderlan, respectivamente, sejam os substitutos. Nesta quarta-feira, foi revelada a previsão do supercomputador Opta para a próxima fase do Mundial de Clubes. Segundo a análise feita pela inteligência artificial, o Palmeiras tem apenas 25,2% de chance de eliminar o Chelsea. A probabilidade do Alviverde imponente chegar na final da Copa do Mundo de Clubes é de 13,7%. Por fim, a previsão para o Verdão conquistar o título inédito é estimada em 3%. Através das redes sociais, no X, antigo Twitter, os palmeirenses detonaram a previsão do supercomputador da Opta. É sério isso? Esse supercomputador não sabe de nada. Vamos ganhar do Chelsea e chegar na semifinal. Esse PC vai errar mais uma vez. Que loucura é essa? Só pode ser piada, disseram os torcedores. A partida decisiva entre Palmeiras x Chelsea acontece nesta sexta-feira, no Lincoln Financial Field, Filadélfia. Quem vencer estará garantido na semifinal do Super Mundial, aguardando o ganhador entre Fluminense contra Al Hilal. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. Entraram 1-1 no tempo normal, 2-1 para o Chelsea na prorrogação. Naquele que eu falo que o Palmeiras jogou muito bem, apesar de sofrer ali pressões, mas esteve muito perto do título e de encarar o Chelsea ou até vencer o Chelsea. Mudou muita coisa. Um só jogador do Chelsea continua no elenco do Chelsea e o Palmeiras que vai ser titular amanhã, sexta, só o Everton. Mudou bastante coisa, mas o desenho do time é parecido e eu acho que é possível traçar paralelos para tentar entender o que o Abel vai fazer na sexta-feira. Com a ajuda do One Sport Analyzer, isso só vai ficar ainda mais claro. O Chelsea tinha naquele dia 3 zagueiros, então Rudiger, Thiago Silva e Christensen, 2 volantes à frente com Kovacic e Kanté. E uma linha de 5 com Hudson-Odoi, com Havertz, Lukaku, Mount e o Azpilicueta. Na prática, o Chelsea usou naquele dia, diante do Palmeiras, no dia 12 de fevereiro, um 3-2-5. Já o Palmeiras, de Abel Ferreira, naquele dia, tinha, sem a bola, uma linha de 6 para se defender. Rony, Rocha, Gomes, Luan, Piquerez e Scarpa formavam essa linha de 6. 2 volantes, Danilo e Zé Rafael, e os 2 homens mais avançados, no caso, eram Veiga e Dudu. Como é que funcionava a marcação do Palmeiras naquele dia, nesse 6-2-2 ou um 4-4-2 em que os 2 jogadores de lado voltam bastante? Por encaixes individuais. Então, uma bolinha branca para uma azul e os encaixes estão delimitados com essa linha tracejada. O único jogador que tinha um pouquinho mais de liberdade era o Thiago Silva, o zagueiro por dentro do Chelsea, e o Gomes era o homem a mais do Palmeiras, aquele jogador que não está marcado ali, era a sobra do Palmeiras. Tinha um homem a menos na frente, por isso o Thiago tinha espaço, tinha um homem a mais atrás, que era, no caso, o Gustavo Gomes. Vamos entrar em detalhes desses encaixes? Quem pegava quem? Marcos Rocha, lateral direito do Palmeiras, encaixava no Kai Havertz, que era um dos meias do Chelsea. Piquerez no Mason Mount. Então, os laterais do Palmeiras encaixavam naqueles que seriam os meias do Chelsea. Os 2 zagueiros do Palmeiras, Luan e Gomes, vigiavam o Lukaku, centroavante do Chelsea. Mais à frente, os 2 volantes. No caso, Danilo e Zé Rafael vigiavam Kovacic e Kanté. Veiga e Dudu vigiavam Rudiger e Christensen. Os 2 atacantes do Palmeiras olhavam os zagueiros do lado. O Thiago Silva era o único homem que tinha um pouquinho mais de liberdade. Rony e Scarpa vigiavam Azpilicueta e Hudson-Odoi, os pontas do lado. Então, os pontas do Palmeiras vigiavam os alas do Chelsea. Só o Thiago tinha liberdade para transitar. Eu acho que o Abel pode usar uma estrutura próxima a essa no duelo contra o Chelsea. O Abel pode, eventualmente, usar os laterais mais por dentro para encaixar em Cole Palmer e Enzo Fernandes e
baixar 2 alas, que podem ser o Mike do lado direito ou o Felipe Anderson do lado esquerdo. Pode ser, no caso, Facundo Torres ou Alan, formando novamente essa linha de 6 com 2 volantes, Aníbal e Richard Rios, e 2 homens mais avançados, Maurício e Estevão. Nessa configuração aqui, ele teria que abrir mão, no caso, do centroavante, o Vitor Roque. Joga melhor de que lado? Jogou na esquerda, jogou na direita? É mais centralizado ou tem um lado específico? Não, eu acho que ele vai bem nas duas, mas acho que ele é um ótimo leitor de espaços. Por isso eu gosto dele mais jogando por dentro. Não é um ponta, não é um jogador para ficar aberto pelo lado. Esse trabalho vai ser destinado a outros jogadores. Até com o nosso campinho fica mais fácil da gente enxergar com esses encaixes. Então, aqui colocado, o Palmer pode encaixar com o Vanderlan, mantendo aquela estrutura da linha de 6 que a gente viu lá atrás, tá? Então, os laterais encaixando nos meias, Giai encaixando no Enzo, o Mike pela direita encaixando, no caso, no Pedro Neto, o Alan sendo essa opção de dobra pelo lado esquerdo para marcar o ponto, o Madueke, 2 zagueiros, Mikael e Fuchs vigiando o Dilep. O Chelsea se organiza nesse 3-2-5, então esses 2 volantes por dentro ficariam com os 2 volantes do Palmeiras, Maurício e Estevão marcariam os 2 zagueiros abertos e o Cole, o zagueiro por dentro, seria o único que não teria um perseguidor específico, assim como o Thiago Silva pode ter um pouquinho mais de espaço para levar essa bola. Essa seria uma configuração possível para o Palmeiras e é aquela que eu acredito que o Abel vai utilizar. O plano de jogo funcionou muito bem para mim naquele duelo do dia 12 de fevereiro de 2022 e eu acho que ele pode repetir. Eventualmente, para a entrada do Vitor Roque, ele abriu mão nessa configuração aqui do centroavante. Nem Flaco, nem Vitor Roque, acho que os dois estão devendo dentro da Copa do Mundo de Clubes. Com isso, ele conseguiria manter Estevão e Maurício mais à frente. 2 jogadores que têm uma boa velocidade, que são rápidos para conectar esses contra-ataques. Ele pode abrir mão do Alan, por exemplo. Mas está jogando muito bem, né, Léo? Fez uma ótima partida com o Botafogo. E não necessariamente precisa ser o Alan, esse homem do lado esquerdo, tá? Esse homem do lado esquerdo também pode ser o Facundo Torres, por exemplo. O cara do lado direito também, eventualmente, pode ser o Felipe Anderson. É uma possibilidade. Jogador que foi, para mim, bem na estreia e que poderia ter ganhado mais oportunidades, acho que por uma questão tática o Abel não utilizou. Do lado esquerdo, além do Alan, pode ser o Facundo Torres. Mas se a gente abrir mão dele para a entrada de um centroavante, eu acho que aí mudam os encaixes. No caso, o Vanderlan pode pegar o ponta, o Madueke mais aberto, e o Abel trocar aqui para um dos volantes ficar de olho no Palmer. No caso, o Aníbal Moreno. Isso mexeria no posicionamento do Maurício, que teria que ajudar o Richard Rios a pegar esses 2 volantes do Chelsea, e o Vitor Roque ficaria de olho no Cucurella. Independentemente de qual seja o desenho do Palmeiras e a estrutura, eu acho que me parece muito provável que o zagueiro do meio, no caso o Cole, vai ter espaço para sair jogando. Vai ser o homem livre. E aí algum outro jogador com algum gatilho de pressão pode, a partir do momento que a bola for tocada para trás, algum outro jogador pode partir para marcar o Cole. Mas pensando friamente aqui, qual jogador do Chelsea vai ter mais liberdade para jogar? Vai ser esse zagueiro do meio. O Chelsea também tem algumas possibilidades na sua escalação. O Chalobah não é confirmado, esse zagueiro do lado direito rodou muito durante a temporada inteira, pode ser o Adarabioio, por exemplo, mas acho que muda pouco, não mudam as características. A ideia está posta e é um 3-2-5, eventualmente o Madueke ficou de fora nos últimos jogos, pode ser uma peça sacada por ele para a entrada do Malo Gusto, e aí muda um pouquinho o desenho do Chelsea. Mas fato é, o Chelsea joga num 3-2-5 e os encaixes do Palmeiras não devem variar muito disso que a gente já mostrou aqui. Sua formação ideal, então, é sem o centroavante? Sim, eu entraria sem Vitor Roque e sem Flaco naquela configuração anterior que eu tinha mostrado. Palmeiras vai jogar tão defensivo quanto jogou em 2022? Eu acredito que esse Chelsea não seja melhor do que aquele. E havia um receio muito grande naquela data do Lukaku, que era o centroavante do Chelsea. Marcou o gol. Exato. A fato do Palmeiras dobrar dos 2 lados também era a intenção do Abel era que o Chelsea não conseguisse executar cruzamentos para a área. Hoje o Dilep, que é o centroavante titular, ou então o Nicolas Jackson, que cumpriu suspensão já durante essa Copa do Mundo de Clubes, são centroavantes com característica diferente.
são mais atacadores de espaço do que propriamente jogadores fortes no jogo aéreo. Até acho que o Dilep tem um bom jogo aéreo, mas não sei se é a principal característica dele, assim como era a característica do Lukaku, o centroavante muito forte de imposição física. Então, isso pode mudar um pouco o plano de jogo do Abel e o fato dele não ter a intenção de dobrar dos dois lados. Aí ele pode usar essa configuração que eu mostro aqui, que no caso ele não tem um ponta baixando toda hora pelo lado esquerdo. O Estevão, nesse caso, tem um pouquinho mais de liberdade para ficar à frente. O Maurício faz um trabalho por dentro para segurar o Reece James, assim como o Rios vai ficar de olho no Lavia, que tem jogado bastante nessa Copa do Mundo de Clubes, se recuperou de lesão na última temporada. Vale a gente lembrar, o Chelsea não tem o Caicedo, Moisés Caicedo, jogador equatoriano, é desfalque, está suspenso, então é uma baixa também considerável para o lado do Chelsea, apesar de eu achar que do lado do Palmeiras os desfalques são mais consideráveis. Há outras possibilidades que a gente pode levantar aqui quanto ao miolo de defesa, mas acho difícil que o Abel não faça essa escolha por Mikael e Bruno Fux. Se for considerar o centroavante, Vitor Roque pelas características, pelo contra-ataque ou não? Sim. Não vejo como um jogo para o Flaco, pelo menos de início. E acho que a Copa do Mundo de Clubes, a partir de agora, se o Palmeiras for avançando, vai ser muito difícil utilizar o Flaco logo de cara. O Flaco é um centroavante alto, mas não é aquele pivô, aquele jogador que sustenta a bola quando é lançada no corpo dele. Então, isso faz com que seja um pouco complicado utilizar o Flaco Lopes nesse tipo de jogo. Eu acho que é um jogo mais... Com 3 zagueiros, essa é uma possibilidade ventilada ou é difícil mesmo, é mais provável, bem mais provável que ele aposte no Vanderlan, que é um jogador, né, mais jovem, mas que tem a confiança dele, no Bruno Fux ali também formando a linha de zaga com o Mikael e o Giai na lateral direita. Luiz, a expectativa é essa, pelo menos o pessoal que está aqui na cobertura dia a dia do Palmeiras está apostando nessa formação que você falou. O Vanderlan ontem deu entrevista para a gente e ele se mostrou tranquilo, assim, né? Falou que estava preparado, está preparado para esse desafio, que ele veio de uma cidade do interior da Bahia e agora ele está vivendo um sonho, ele quer viver esse sonho. Então, assim, eu senti uma boa energia do Vanderlan, assim, né? Nem senti ele nervoso e é bacana, né? Sentir que ele está confiante aí para a partida. Então, a tendência é que o Abel escale essa formação que você falou para enfrentar o Chelsea, que hoje eu soltei uma matéria curiosa, conversando com o pessoal da FIFA aqui. O Chelsea está com fama de o reclamão do Mundial. Reclama de tudo, não tem muita paciência para cumprir os protocolos obrigatórios que a FIFA ordena, né? Principalmente de pré-jogo e pós-jogo. Está sempre reclamando de tudo, está toda hora reclamando do calor. O Maresca, na entrevista, desceu a lenha na questão da parada climática, falou que chamou esse protocolo de piada e questionou se, de repente, os Estados Unidos seriam um país ideal para receber o Mundial. Então, o Chelsea está com fama de o reclamão do Mundial. Então errado também não está, né? Algumas coisas realmente não estão funcionando, né? E, de fato, o calor está demais, os jogos ao meio-dia. E não é uma novidade nos Estados Unidos, né? Na Copa de 94, tinha ali eram outros tempos, né? Mas a gente não tinha rede social, por exemplo, stories, não tinha o Instagram, não tinha o Twitter, o X, o TikTok e tal, que hoje você consegue ver mais coisas, assim, né? Mesmo à distância, né? Mas o PVC mostrou pra gente, a gente viu nas redes sociais do UOL, nas matérias do UOL, não funcionava nem o código de barras ali, o scanner, né, o leitor estádio. Ali para você entrar no estádio. Então, tem uma série de coisas que, de fato, fica com fama de reclamão, mas eu acho que eu usaria um outro termo, exigente. Acho que tem que ser exigente mesmo. Porque, afinal de contas, os caras jogam a Premier League, que é a maior liga do mundo, os caras jogam a Champions League, que é uma das maiores do mundo. Então, e que como é que fala? É organizada pela UEFA. Então, assim, cara, quer fazer um negócio grandioso, legal? Então se organiza. E isso tem uma série de coisas. Acho que está certo. Acho que... Eles já não queriam estar no Mundial, né? Por conta do calendário, já não foi o ideal para eles. Então, quando eles chegam, eles têm férias e já não são as condições ideais, aí que eles ficam bravos mesmo. Aí é uma outra discussão, né? Não querer estar é uma outra discussão. Aí tem que falar com o patrão, o dono do Chelsea, né? Porque está lá recebendo a grana, passou de fase, recebeu a grana e está tudo lindo. Então, tem que reclamar com o seu patrão e não com quem organiza o negócio, né? E
E o Maresca, ele bateu firme na questão da paralisação, né? Foram 2 horas de paralisação no jogo contra o Benfica. Ele falou, não tem como manter o foco dos caras, o cara tá no vestiário, tá falando com a família, tá brincando, tá fazendo piada. O jogo já foi pro espaço daquele intervalo ali. Então, tem que melhorar isso aí pro ano que vem. E eu acho que ele tem razão também. E só um detalhe que o Bruno falou do Abel, que ele estava mexendo ali, aquilo lá chama pratinho de agilidade, que eu treinava com aquilo. Você treinava? Treinava com aquilo. Mas você jogava? Não, você coloca no chão, não, mas não precisa ser só futebol, né? Você vai passando também e vai fazendo funcional. Ah, funcional. É aquele conezinho? Funcional. É do funcional, Isso, é aquele conezinho. Não chega a ser um conezinho, é um disquinho furado em cima. Chama pratinho de agilidade. Isso. Ele fez uma prancheta do PVC com aqueles conezinhos ali. Pratinho de agilidade. É que você anda numa fase marombeira, né, André? Não, gente, você olha o Instagram da pessoa, é assim, musculação, aí foi pro funcional, aí foi pra corrida, aí foi pra bike, amanhã dele, isso no sábado e domingo, 7 horas da manhã, academia. Sábado normal na vida dele. Eu não sei cadê o vinho nessa hora, ele toma vinho à noite, vai pra academia às 7 da manhã. Eu não sei como é que faz isso, porque eu não tenho mais saúde pra fazer essas coisas. Ele tá treinando pra fazer igual o Brás lá no Rock Balboa. Ô, PVC, você que tá aí, né, também, assim como o Brás, vivenciando todas essas questões estruturais, queria te ouvir sobre isso, mas também já começar a entrar nesse Palmeiras e Chelsea, né? Se a gente for lembrar desse reencontro do final do Mundial de 2022, que foi no início de 2022, embora tenha sido pelo Campeonato de 2021, foi um jogo muito parelho e quase deu Palmeiras, né? Deu Chelsea, mas quase deu Palmeiras. E hoje essa diferença diminuiu, não diminuiu? Talvez o Palmeiras melhorou, o Chelsea diminuiu. Como é que você vê esse equilíbrio de forças hoje? O Chelsea piorou depois daquilo. Mais do que o Palmeiras melhorou, o Chelsea piorou depois daquilo. Acho que o Palmeiras tem hoje um problema importante, que é não conseguir resolver jogos grandes. Mesmo contra o Botafogo, foi um empate de 0-0 no tempo normal. Se você passar um tempo sem fazer gol, desperdiçando muita chance, coloca o Chelsea no jogo. Agora, o Chelsea mudou de dono, o Chelsea mudou de filosofia. Aquele time de 2012, de 2022, campeão de 2021, título de 2021 contra o Palmeiras, tinha Eduardo Mendy no gol, tinha Aspilicueta, Rüdiger, Thiago Silva, tinha Reece James, que continua, tinha Kanté, Jorginho, né, no banco, tinha Havertz, tinha Lukaku, tinha Mason Mount. Então, era um time mais forte. Hoje é um time que tem revelações. Hoje tem Madueke, que não jogou os jogos, tem Pedro Neto. São jogadores sem a mesma badalação de Lukaku, Havertz, mas são bons jogadores. Enzo Fernandes, que enfrentou o Palmeiras pelo Defensa e Justiça para jogar a Recopa Sul-Americana. Eu acho que o Chelsea mudou de filosofia. Não é um time menos talentoso, é um time mais jovem. E acho que isso coloca em tese em curta distância. E a distância já foi tão curta lá em 2022, se o Palmeiras tivesse jogado com o Chelsea 3 meses depois, tinha sido campeão do mundo. Porque o Chelsea terminou o campeonato inglês em 12º lugar naquela temporada. Então, novo dono, novas ideias. As coisas que têm acontecido aqui têm mesmo sido discutidas, da zona mista que desapareceu, que mudou, até essa questão dos horários. E a questão do raio, se você tem uma chance em 1 milhão, segundo estimativas, de ser atingido por um raio, qual é a chance de ser atingido por um raio nos 5 minutos restantes de jogo? Outra, tá tendo beisebol aqui. Ontem teve jogo da MLB. Tava no restaurante vendo jogo de beisebol, do Yankees. E teve tormenta em Nova York ontem também, teve chuva. Tem que parar. Pelo bom senso, eu não discuto. A gente parou o jogo em Belém, Flamengo e Botafogo em Pereira. O problema é você ter isso a cada meia hora, né? Cada 3 jogos, cada 4 jogos, um para por causa dos raios. Isso é algo que tem que ser revisto pela FIFA e repensado, pensando na Copa do Mundo de Luísa, 2026. Me chamou, PVC? A FIFA vinha no Brasil e na Rússia e mudava a legislação inteira. Nem imposto pagava completamente. Dos 4 brasileiros do Mundial de Clubes, apenas 2 estarão nas quartas de finais da competição, Palmeiras e Fluminense. As equipes duelam por uma vaga na semifinal contra Chelsea e Al Hilal, respectivamente. Além disso, ambos podem se enfrentar na próxima fase em caso de classificação.
Do outro lado da chave, ainda teremos as definições das quartas de finais, com Real Madrid contra Juventus e Borussia Dortmund contra Monterrey. Os vencedores se enfrentam na próxima fase. Já o Bayern de Munique e o PSG já garantiram vaga nas quartas e duelam em busca de vaga na semi. Em coletiva realizada nesta segunda-feira, 30, Xabi Alonso, técnico do Real Madrid, foi questionado sobre sua opinião sobre os times sul-americanos. O espanhol elogiou o desempenho dos clubes brasileiros, destacando a força e a competitividade das equipes. Além disso, fez questão de elogios às torcidas. Sobre os brasileiros, você consegue sentir e entender o que esta Copa do Mundo significa para eles. Eles têm uma emoção e um entusiasmo que dão a eles um impulso extra. Ontem, o Flamengo contra o Bayern jogou em bom nível. Fluminense já está nas quartas. O Palmeiras também, iniciou o treinador do Real. Acho que é uma boa notícia. Assistimos sobretudo ao futebol europeu, mas o futebol sul-americano não dá para ver por causa dos horários. Mas vemos que fora também tem boas coisas e é bom para todos, completou Xabi Alonso sobre os brasileiros. Quando perguntado sobre os times argentinos, Xabi Alonso mostrou seu conhecimento sobre o River Plate, destacando as qualidades do clube e seu histórico no futebol. Se quiser separar por brasileiros e argentinos, gostei dos dois. Não vi muito o Boca Juniors, mas vi bastante o River Plate. Eles competiram muito bem contra a Inter, independentemente de não terem passado. E você, torcedor, o que achou da declaração Xabi Alonso sobre o Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.